Boa noite a todos. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compondo a nossa mesa, a doutora Rosa Ramos, presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Santo André e membro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos CONJUR da Fiesp. Hoje abordaremos o tema Passei na OAB e agora, iniciando na advocacia ambiental. E ninguém melhor do que expor esse tema a nossa presidente da comissão aqui da casa, né, a doutora Rosa. Doutora Rosa, a palavra é da doutora. Olá, muito boa noite. Quero inicialmente cumprimentar a doutora Isabela Pari Bortolotti, ilustríssima presidente da Comissão do Direito da Moda, da 38ª subseção da OAB Santo André, e vice-presidente também da Comissão da Jovem Advocacia, esta importante comissão que realiza hoje este evento, dando continuidade, na verdade, a uma série de outros que eu tenho acompanhado, todos eles muito bem presididos, brilhantemente realizados pela doutora Isabela. Então, desta forma, eu agradeço o seu convite, parabenizo pela iniciativa, né? E parabenizo também a nossa presidente da 38ª subseção, a doutora Andréa Tartucci, que, à frente da nossa subseção, realiza tantos eventos, sendo este mais um deles com tanto prestígio, com tantos advogados e advogadas participando, o que eleva a toda a nossa classe, né? Eu não me canso de dizer que todas as vezes que alguém voluntariamente da nossa subseção realiza qualquer trabalho, ele engrandece a toda a classe, né? Então, quero registrar aqui os meus cumprimentos, a minha admiração por todos aqueles que contribuem com a melhoria da nossa qualidade de conhecimento, né, com a nossa elevando os nossos conhecimentos, modernizando, vira e mexe. Nós, como advogados, sabemos o quanto é difícil acompanhar, né, todas as leis que afligem aí o nosso dia a dia na realização do nosso trabalho. Então, muito obrigada pelo convite. Registro também o meu cumprimento à nossa diretora das comissões, a doutora Priscila Kogan, e todos aqueles da casa que também acabam contribuindo para a realização do nosso evento. Muito obrigada, doutora Isabela. Eu quero... Doutora Rosa. Doutora Rosa. Gente, eu peço um pouquinho de paciência por causa da chuva, os sinais das internets estão... Só mais um momentinho. Acho que a doutora Rosa caiu. A gente já volta. Enquanto isso, eu também quero agradecer a nossa diretora de comissões, doutora Priscila Kogan, que sem ela, nenhum evento seria possível. Voltou, doutora Rosa? Estou voltando aqui, peço desculpas, mas é que, de fato, está havendo aqui alguma interferência e eu vou alterar a minha rede para que a gente não tenha mais esse problema. Então, eu vou só um minutinho. Fica à vontade, doutora Rosa.
Muito bem, penso que agora estamos conectados e não teremos mais este problema. Bem, doutora Isabela, o tema, passei na OAB e agora? Todos nós que estamos aqui já passamos por isso, e creio que todos que nos assistem, ou aqueles que estão muito prestes a exercer a profissão, esta maravilhosa profissão que escolhemos, né, pensaram nisso. E agora, né? O que nós vamos fazer? Qual é a nossa área de atuação? Muitas vezes saímos Doutora Rosa, um momentinho. Da faculdade, sem ainda ter decidido qual área de atuação nós vamos no mercado de trabalho. Doutora Rosa. Ai, agora eu acho que voltou. Ah, agora está sem áudio. Você me ouve? Agora sim, agora sim. Perfeitamente. Bem, peço mil desculpas, né, mas são as modernidades aí da tecnologia, embora, né, favoreça, né, nos tempos de pandemia que possamos realizar os eventos virtuais, mas de outro lado ficamos sujeitos, né, às interferências das redes. Bem, eu falava agora há pouco, doutora Isabela, a senhora travou também. Doutora Rosa? Tá me vendo? Doutora Rosa? Eu estou aqui te ouvindo perfeitamente. Que ótimo. Eu também estou te ouvindo, mas a imagem às vezes dá uma travada. Mas acho que a gente consegue continuar aqui. A minha rede está agora tranquila, ela está estável. Eu não sei, pode ser também da própria OAB, né? Você me ouve bem? Está tudo bem? Tá tudo bem. Então, bem, dando continuidade, eu penso que a minha função aqui é colocar a minha experiência, porque enveredei para esta área, né, uma área que, quando inclusive eu iniciei, era uma área era um nicho da temática do direito muito pouco explorada ainda, né? Eu estou falando, eu sou da turma de 1996, da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, quis ir para a área do direito ambiental. Obviamente, né, todos nós no início de carreira nos aventuramos em algumas outras áreas do direito, geralmente a área criminal, trabalhista, né, são as áreas mais comuns buscadas pelos profissionais em início de carreira. No entanto, embora eu também tenha efetuado alguns trabalhos nessas áreas, de imediato eu decidi, foi uma decisão que eu faria direito ambiental. Mas quero registrar aqui principalmente, e tenho que o nosso público, né, e o objetivo dos eventos da doutora Isabela é auxiliar exatamente aqueles que encontram-se ainda em dúvida sobre qual área do direito atuar. Então, eu creio que a minha fala, a minha experiência poderá auxiliar aqueles que ainda estão em dúvida em que área escolher. Bem, há 20 e quase 25 anos atrás, como eu disse, era uma área do direito muito pouco ainda explorada, mas ela tinha já um regramento, né, um marco regulatório bastante importante, né? O ambientalismo, né, como vocês já devem ter ouvido, naquela época era o início de um ambientalismo mais acirrado, né, organizações não governamentais, as famosas ONGs, né, ou ONGs, estavam aí se formatando, se estruturando para iniciar
cobrança, né, da preservação ambiental com um pouco mais de ênfase, né? Mas o que a gente via naquela época era ainda um desmatamento totalmente desenfreado, uma ocupação de várzeas, ocupação de matas ciliares, né? Bastante sem nenhuma fiscalização, sem nenhum cuidado ainda, e principalmente sem nenhuma ação dos órgãos reguladores, dos órgãos de fiscalizadores, com mais eficiência e eficácia, né? Mas tudo isso não me tirou deste caminho, e o que eu quero deixar aqui bastante claro para vocês, né, é em relação às entidades de classe, antes de adentrar na área do tema de direito ambiental propriamente dito, mas eu quero falar para vocês, antes disso, da nossa entidade de classe. Bom, se nós obtivermos, então, a nossa carteira de advogado ou advogada, o nosso órgão de classe é a Ordem dos Advogados do Brasil, e é esse órgão de classe, então, que deve dar subsídio para que, então, a gente exerça a nossa profissão, assim como o CREA, né, para os arquitetos, como os outros órgãos de classe da medicina, do jornalismo. Para você se credenciar em determinadas atividades, inclusive, você deve se inscrever. No nosso caso, é o nosso exame da ordem, né? Como todos nós, para sermos advogados, precisamos, então, nos credenciarmos para isso mediante o exame na nossa entidade. Então, o que eu fiz de imediato, assim que eu me formei, e peguei a minha carteira de advogada? Fui procurar o meu órgão de classe, né? Eu fui, e para contar a história, para quem é da região, né, Santo André, a nossa OAB era na Rua Laura, né? Nós não tínhamos essa casa maravilhosa que nós temos, né? Uma das casas mais lindas do estado de São Paulo, é a nossa casa de Santo André. Naquela época, era uma casa na esquina ali da Rua Laura, e lá eu fui bater na porta da nossa entidade para dizer, olha, me formei, sou advogada e quero que faz, né, o que ela oferece para a nossa classe, né? E, enfim, obviamente não cobrei isso ali no momento, mas intimamente me perguntando para que servia aquela taxa de anuidade que nós pagávamos, né, para a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. E fui muito bem recepcionada, né, pela diretoria naquela época, e acabei conhecendo todos os diretores e iniciei aí a participação efetiva numa das reuniões da diretoria e das comissões, quando fui, então, convidada a participar da Comissão de Meio Ambiente. Naquela época, não era a Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade. Essa nomeação foi sugerida por mim já na gestão da doutora Andrea Tartucci, que aceitou a alteração da nomenclatura, ao invés de Comissão de Meio Ambiente, para a Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade. Que, obviamente, acaba abrangendo, né, com maior perfeição, toda a área do direito ambiental. Bem, a partir daí, frequentando, né, todas as reuniões da diretoria e das comissões, nós começamos a entender, então, melhor de que se tratava o tema de direito ambiental, porque na minha formação eu não tive direito ambiental. Hoje, as universidades, né, as faculdades de direito já dispõem lá, mesmo que ainda ínfima, mas uma pequena parte, né, de um programa de meio ambiente. Muito insuficiente, mas pelo menos embasa as principais legislações existentes, aliás, melhor
da barca as principais leis ambientais, o que pode, né, levar pela matéria. Mas, na minha época, eu não tive esta oportunidade, não existia ainda na grade da Faculdade de Direito a matéria de Direito Ambiental. Mas o que foi importante? Porque eu estou ressaltando a importância, né, que o aluno de Direito Ambiental, o profissional do direito, ao se interessar pela área de Direito Ambiental, e eu diria que para qualquer outra área, ele procure a sua entidade de classe para saber em que medida a sua entidade de classe está preparando aquele profissional, né? Eu tive, então, esta oportunidade porque, naquela época, já existia no município um Conselho Municipal de Meio Ambiente. E já existia na Comissão de Meio Ambiente alguém que representasse a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André, naquele Conselho de Meio Ambiente. E os conselhos de meio ambiente de todos os municípios, que basicamente todos se obrigam hoje a ter este conselho de meio ambiente, é por lá que passa todas as legislações ambientais, no mínimo municipais, né? Não diferente do município de Santo André, por exemplo, naquela época nós já tínhamos a Lei Municipal 7733 de 1998, que é até hoje a Lei Municipal Ambiental de Santo André, que vigora até hoje, e com isso, com essa minha ida até a nossa casa da advocacia andreense, com a minha entrada na Comissão de Meio Ambiente da nossa subseção, com a participação no Conselho de Meio Ambiente, designada pela ONU, pude, então, conhecer um pouco mais da área ambiental, a área que eu, então, queria que fosse a minha área de atuação, né? Por ter escolhido esta área de atuação. Bem, em 2001, ainda participando da Comissão de Meio Ambiente, nós tivemos a oportunidade de realizar, através da Comissão de Meio Ambiente da nossa seccional, um grande evento em Santo André, reunindo todas as comissões de meio ambiente do ABCDMR. Naquela oportunidade, o nosso prefeito Celso Daniel, o nosso presidente da OAB seccional, Dr. Carlos Miguel Aguilar, todos eles participaram deste evento, os conselheiros aqui da região, o presidente da CITESB, na época, todos eles participaram de 2 dias de evento que nós, de Santo André, e a seccional São Paulo, através de suas comissões de meio ambiente, realizaram esse grande evento na região, nunca realizado anteriormente. Foi mais uma oportunidade aí de nós alçarmos outros espaços e ir aperfeiçoando a nossa área de atuação. Não só aí através do Conselho de Meio Ambiente de Santo André, mas aí nós somos convidadas também a participar da Comissão de Meio Ambiente da seccional, que tinha outros espaços no estado de São Paulo, como, por exemplo, o Conselho Estadual de Meio Ambiente e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que tinha também internamente uma comissão de meio ambiente que discutia os problemas ambientais de todo o estado de São Paulo, das indústrias do estado de São Paulo. Então, com essa ida para a Seccional São Paulo, nós também tivemos a oportunidade de entrar nesses outros espaços e aprender aí também um pouco mais da legislação de todo o estado de São Paulo. Isso é muito importante dizer e ressaltar para aqueles que têm dúvida, né, acerca desta área de atuação. Eu estou falando deste período, né, do ano de 2000, 2001, 2002. Obviamente que hoje direito ambiental é uma matéria
que nenhuma indústria, nenhuma empresa, né, realiza qualquer atividade sem antes consultar um profissional do direito atuante nesta área. Mas, naquela época, isso era muito insignificante, né? Mas, enfim, nós continuamos com a nossa participação, não só aí na Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, e abarcando aí esses espaços de atuação no Conselho Estadual de Meio Ambiente, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e tivemos também a oportunidade de ser designada para participar do Conselho de Meio Ambiente do município de São Paulo. Então, tiveram épocas que nós acumulávamos estas funções, dias que nós estávamos no Conselho de Meio Ambiente do município de Santo André à noite, no dia seguinte de manhã estávamos no Conselho de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, e às vezes na mesma semana nós tínhamos a realização das reuniões do Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde tínhamos a oportunidade de participar e inclusive de outras comissões internas, né, dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, participando ativamente da realização de normas do Estado. Então, foi uma atuação muito importante, e tudo isso gerado a partir do momento que nós procuramos a nossa entidade de classe, para que ela, então, dissesse quais eram os espaços onde ela tinha representatividade e que aquele profissional do direito poderia participar. No Conselho Estadual de Meio Ambiente, para vocês terem uma ideia, a gente participou da elaboração das importantes normas do Estado de São Paulo, né? Foram 12 anos, o que propiciou não só uma realização de aprendizado, mas, sobretudo, também de uma representação. Foi uma participação efetiva, e todas estas participações ficaram registradas para sempre lá nos anais, nos históricos do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, nós participamos, para vocês terem uma ideia, desde o ano de 2000, por exemplo, do parque temático Ridge Adventure, no ano de 2000, nós acompanhamos as primeiras discussões, por exemplo, acerca dos licenciamentos municipais no estado de São Paulo, desde o ano de 2000 também. Participamos também da implantação da Lei Federal de 93 sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, planos de manejos, acho que de todos os parques estaduais do estado de São Paulo, nós acabamos participando, porque, além da atuação no Conselho, tinham as comissões temáticas, então, sobre parques, sobre resíduos, né? Participávamos de todos as discussões acerca dos EIAS-RIMAS naquela época, hoje não é mais assim. Participamos, por exemplo, de uma contaminação pela Shell em Paulínia, uma importante discussão sobre este acidente, né, grave que houve da contaminação pela Shell em Paulínia em 2001. A Política Nacional de Transporte Urbano também passou por este conselho, para que a gente também discutisse os EIA-RIMAS, todos os empreendimentos de grande porte que, por força da legislação, tinha que passar pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, nós tivemos a oportunidade de participar. Fora isso, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Então, por força da participação no Conselho Estadual, as matérias pertinentes e que
tinham o direito, nós também tomávamos conhecimento e, por vezes, também fomos participar. Estadual de Meio Ambiente, eu estava aqui, inclusive, revirando, né, alguns documentos, alguns certificados que são inúmeros pela participação. E a Isabela não era nascida, provavelmente, quando foi criado, né, a base de Urucu da Petrobras. Eu não sei se dá para ver aqui, mas esta aqui é uma foto, eu estou por aqui. Qual Não, ano, doutora aqui, Rosa? isso aqui é em plena Amazônia. Então, isso aqui foi em 19 de agosto de 2002. Não, já era nascida assim. Não, eu estou dizendo assim, nessa época que eu acho que a doutora Isabela não imaginava ainda, né, que a área do direito estava longe ainda da universidade, né? Mas a base de petróleo de Urucu, em plena Amazônia, né, nós, por força da participação no Conselho Estadual de Meio Ambiente, nós fomos, então, convidados para visitar a base de operações, né, de Urucu, e lá fomos nós atravessar toda a Amazônia para conhecer a base de petróleo. Foi uma oportunidade única, porque creio que poucas pessoas tiveram, né, fizeram essa visita num lugar tão importante, né, para o nosso país, tão importante para o meio ambiente. E nós fizemos esse passeio com o objetivo, né, de, primeiro, ampliar esta base de ambientalistas que tinha na Secretaria de Estado e que nós fazíamos parte pela OAB, né? E ficou gravado aqui para nós esta importante visita realizada neste lugar aí tão distante e que até hoje, né, todas as vezes que você ouve qualquer tema relacionado ao petróleo, a base petrolífera de Urucu é uma das principais, né? Então, eu diria para quem gostaria hoje de atuar nessa área, né? Quando eu iniciei, era mas a doutora vai viver do quê? Não é? De fato, era uma área de muito difícil atuação, porque, embora no contencioso, principalmente, né, para que vocês sabem, a maior parte e as maiores atuações do advogado ambiental no contencioso seria em razão das ações civis públicas, das ações populares também, mas as ações civis públicas, que é de 1980. Então, a Lei 7347 de 1985, que no ano de 2000, se você buscar e esta base de ações movidas era um rol muito pequeno. Né? Bases próprias da área ambiental, né? Como, por exemplo, Santo André, que nós temos o Ministério Público do Meio Ambiente, né? Mas naquela oportunidade você não tinha especificamente para aquela temática ambiental. E as ações eram muito poucas, de fato, né? Mas qual era a atuação maior? Né? Era mais para multas, infrações ambientais, a parte administrativa de regularização fundiária, que já tinha um certo rigor para os alvarás, as emissões de alvarás, mas era uma coisa muito ainda pequena.
Hoje, absolutamente nada você realiza em relação, por exemplo, às regiões que têm a proteção ambiental, como a nossa região, a maior parte dos municípios tem um índice, né, de proteção bem alto. Santo André, por exemplo, 54% do território de Santo André é área de proteção de mananciais, portanto, nessas áreas há um rigor criterioso e próprio e devido para a proteção ambiental, e isso acaba que o profissional de direito ambiental, né, o advogado ou advogada que exerça esta função, ele terá mais chances, então, de ter mais trabalho. Mas eu diria que na área administrativa existem inúmeros outros que o profissional do direito, por exemplo, a parte de regularização fundiária, né, nas áreas de proteção, absolutamente nada você fará, seja no âmbito privado, como no setor público, sem antes verificar a regularidade ambiental, né? Então, quando geralmente você adquire um imóvel nessas regiões protegidas, você já tem que verificar quais são as implicações ambientais para aquele local, para aquela área, né? E isso somente um profissional qualificado do direito ambiental pode dizer, né? Por isso que eu costumo dizer que na área do direito ambiental você tem um âmbito atualmente, né, um nicho de trabalho muito amplo, diferentemente de quando eu iniciei, que era de fato muito limitado e a legislação ainda lentos, né, para ser efetivamente aplicada. Então, doutora Isabela, por hora eu gostaria de perguntar se você tem algum questionamento, algo mais que eu pudesse esclarecer para aqueles que gostariam de entrar nessa área maravilhosa do direito ambiental. Doutora Rosa, fiquei aqui encantada com a sua história aqui. Eu até anotei uns pontos aqui para a gente discutir. No caso de que quando a doutora falou que foi procurar a OAB, né, e entrou para a comissão, essa é a importância das nossas comissões para o jovem advogado, né? Na nossa casa, eu acredito que a gente tenha mais de 70 comissões, né? Dos assuntos mais diversos, né? Então, se a pessoa está perdida, passei na OAB mesmo, não sei para onde ir, não quero atuar naquelas áreas tradicionais, etc., procure a casa, né, doutora Rosa? Nós temos muitas comissões, o pessoal é muito parceiro, assim, de querer escutar, querer acolher, então procure a casa, né? Eu mesma sou presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda, aqui na UBC só temos duas comissões de Direito da Moda, então é importante mesmo procurar a nossa casa, né, doutora Rosa? Sim, eu acho que esse acolhimento, né, das casas, das subseções, elas são muito importantes, né? Desde quando o profissional vai receber a sua carteira, ele deve ser orientado, e isso a nossa subseção faz muito bem, dirige muito bem sobre esse aspecto, porque é lá que ele deve esclarecer as suas dúvidas acerca da realização da sua profissão, né? Porque ali ele deve ter um amparo, ele deve saber quais são os órgãos que a OAB se relaciona, ali ele deve buscar os cursos que podem prepará-lo melhor para o ambiente de trabalho, né? Ali ele deve principalmente conhecer os advogados que têm um pouco mais de experiência e que podem ajudá-lo, né? Ali ele pode verificar os escritórios que estão procurando ainda
recém-formados, né, para trabalho. Quer dizer, a nossa casa é de fato, literalmente a nossa casa. Né? Ela deve ser aquele lugar que nos ampare na profissão, né? Que nos recepcione. No mínimo, o recém-formado deve passar lá todo dia e falar, olha, vai ter o que hoje aqui? Né? Vai lá tomar um café, escuta, vai ter aí um evento. Não importa que ele não escolheu ainda, porque o que pode ocorrer é, muitas vezes, você iniciar numa área do direito, entendendo que aquela é a sua área né, do seu sonho, né, para atuar, mas você pode também atuar em outras, enquanto aquela sua área preferida não houver ainda sido, né, sedimentada, sacramentada financeiramente, né? Porque algumas áreas do direito, sem sombra de dúvida, que às vezes você não precisa de uma certa formação para você poder exercer, né? Por exemplo, né, a área do direito tributário, que tem umas complicações, deve haver um estudo mais aprofundado para que você possa exercer algumas áreas, a gente há de convir, né, que necessariamente você precisa de uma pós-graduação, né, para você, de fato, exercer. Mas algumas outras, felizmente, a universidade já te forma para que você possa sair e exercer. Né? A gente há de convir que a área, por exemplo, do direito ambiental, como eu disse inicialmente, a maior parte da atuação administrativa que você, com um pouco de estudo, você pode já exercer, né? Diferentemente daquelas do contencioso, né, que ações anulatórias, ações civis públicas que, de fato, merecem um pouco mais de começar pelo básico. Né? Você pode começar realizando, por exemplo, auxiliando o seu cliente, né, na busca de um alvará, na busca de uma infração administrativa, na defesa de uma multa administrativa ambiental por construção irregular ou por corte, supressão de árvores, quer dizer, você pode ter serviços, né, menos, não que não seja relevante, todos eles são importantes. No entanto, você não precisa de um estudo maior, de um aprofundamento maior na sua formação para exercê-los. Doutora Rosa, e cursos na área de direito ambiental? Vale a pena fazer uma pós, cursos de extensão, partir para o mestrado? A experiência que a doutora tem, qual seria um bom conselho para esses jovens advogados? Olha, eu diria que a maior parte do meu aprendizado foi através de congressos, seminários, cursos curtos, né? E principalmente na participação efetiva nesses nichos que a própria OAB participa. Obviamente que eu fui me aprofundar, fui fazer mestrado, né, em direitos difusos e coletivos. No entanto, não foi com a intenção para o magistério, eu sempre direcionei minha atuação para a advocacia somente, mas eu diria que todos eles são importantes. Mas você pode obter um aprendizado suficiente para o seu exercício profissional nestas participações sem custo, né? Sem a necessidade de despender ali um tempo diário para um pós. Hoje em dia existem inúmeras pós-graduação na matéria, existem inúmeros cursos, mestrados, né? Excelentes. Mas para que você, de fato, decida se é esta área que você vai exercer,
eu acho que você pode começar, né, através de congressos, seminários mais curtos, né, ir conhecer, por exemplo, as câmaras especiais do meio ambiente, por exemplo, em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos a primeira e a segunda Câmara Especial do Meio Ambiente, né? Ir lá conversar, verificar as ações em segundo grau, no STJ também, temos lá o nosso ministro famoso, né, promotor, que foi promotor de justiça e que se tornou ministro e é o principal relator das ações ambientais, e com isso, procurando se aprofundar nessas ações existentes, você vai verificar que o direito ambiental se comunica com todas as outras áreas do direito, né? Em especial o direito processual civil, comum a todas as outras, né? É uma das outras minhas matérias da minha paixão do direito, é direito processual civil. Eu, assim que saí da faculdade, eu fui fazer pós em direito processual civil, entendendo que se você conhece o direito processual civil, você caminha por várias outras áreas do direito, né? Então, o aprendizado nunca é demais. Até hoje, depois de 25 anos atuando na advocacia, não foi a minha primeira atuação profissional. Antes de ir para o direito, eu fiquei 17 anos no setor privado, trabalhei em uma holding com várias outras atividades, o que talvez tenha me dado um pouco mais de subsídio para que eu pudesse escolher, né, com mais calma a minha área de atuação, né? Então, eu, antes de ir para o direito, eu fiz um pouco de administração, né? Antes de fazer direito, eu fiz matemática, né? Uma área também que, vamos me dizer assim, a maior parte me dizia o seguinte: poxa, mas que maluquice, né? Matemática, depois fazer direito. Gente, quando você não consegue estudar a sua área, né, da paixão, estude outra coisa, sempre vale a pena, mas não pare de estudar, nunca. Eu acho que nós, principalmente, né, profissionais do direito, não podemos parar nunca, nunca, né? O conhecimento Plagiando ninguém aqui. tira da gente, né, doutora Rosa? E nunca é demais também, né? Exato, e principalmente hoje em dia, né, todas as áreas, todas as profissões, elas exigem um pouco mais de formação, né? Tanto na área do direito, quanto na área da medicina, da arquitetura, da engenharia. O básico que você sai da formação superior não é mais suficiente, você precisa se aprofundar, né? E nisso, eu acho que, como eu disse, independentemente de eu ter feito matemática e nunca ter exercido, mas eu estava ali no meio acadêmico, né, que é muito importante, aquilo te eleva, aquilo faz com que você conheça outras pessoas que também não vão atuar ou vão atuar. O exercício do estudo, ele é o que nos eleva para frente, que faz com que a gente cresça, né, diariamente. Por isso que eu acho que a gente nunca deve parar de estudar, né? Eu concordo plenamente, doutora Rosa, e a gente tem uma profissão, né, de advogado, como a doutora falou no começo, as mudanças legislativas, elas acontecem com uma grande frequência, né? Então, a gente nunca pode parar de estudar, né? Quando eu fui fazer direito, minha mãe falou assim, uma coisa você pode ter certeza, parar de estudar não tá no pacote, né? E outra coisa que a doutora falou sobre a pós de processo civil, também fiz pós em processo civil, eu acho que, para quem ainda não tem muita certeza também,
é um passo a ser considerado, porque muitas áreas do direito usam o processo civil, e é maravilhoso o processo civil. Eu também sou apaixonada, assim, pelo processo civil. É, tenho professores que eu sou muito fã da área, gosto muito, então, se às vezes a pessoa está um pouco uma pós em processo civil, um curso de processo civil, às vezes, porque ajuda na advocacia do dia a dia, né, doutora Rosa? Sem sombra de dúvida. O processo civil, ele expande, né, o teu conhecimento, ele te ensina a raciocinar, a obter saídas, né, para as suas questões do dia a dia, para qualquer uma área do direito, você, com exceção da área criminal, né, mas efetivamente servirá para você atuar em várias áreas, né? E na minha área de direito ambiental, ela é essencial, porque desde o começo até a finalização, a execução, você vai utilizar direito processual civil, e tanto é que hoje eu fiz a minha primeira pós-graduação na PUC, São Paulo, e hoje estou realizando a segunda pós-graduação em Direito Processual Civil, aproveitando, inclusive, a pandemia, né, que nos possibilitou inúmeros cursos virtuais, né, que facilitaram a nossa vida e com a mesma qualidade. Eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito, né, no EAD, né, quando iniciaram os cursos, e sempre gostei muito do ambiente acadêmico, universitário, e aí eu tinha um pouco de preconceito. Hoje eu sou absolutamente favorável, acho que todos devem aproveitar esse novo tempo, né, que te permite ter cursos maravilhosos, ter uma formação de excelência, né, no conforto da sua casa, né, sem o dispêndio de tempo de locomoção, de falta de segurança, né? Muitas pessoas que trabalham, mas que hoje têm essa possibilidade, né? E que se tornaram também mais acessíveis, exatamente por serem virtuais. Então, o que eu sugeriria para quem, né, hoje está aí, não está fazendo nenhum curso, corre buscar algum curso em alguma universidade e faça, porque ele pode, às vezes, nesse momento, você dizer, mas para que vai servir? Isso pode não te servir agora, mas ele pode te servir no futuro, né? Ele vai te colocar em contato com outras pessoas, né? O convívio com as pessoas que estudam sempre será favorável, pode ter certeza disso. Acredito que a principal dica, né, doutora Rosa, é nunca pare de estudar, né? Nunca se acomode. Doutora Rosa, está me escutando? Doutora Rosa? Isabela, a senhora está estável agora. Doutora Isabela, me ouve? Estou te ouvindo agora, mas sua imagem está congelada. Voltei. Doutora Rosa, mais alguma coisa que queira compartilhar com a gente? Você está congelada, você me ouve? Estou te ouvindo. Olá, doutora Isabela. Oi, doutora Rosa. Bem, eu gostaria de registrar aqui, mais uma vez, né, a minha satisfação. Eu a ouço. Você me ouve, doutora Sim, Isabela? estou escutando, doutora Rosa. Sim, então, queria registrar aqui mais uma vez a nossa satisfação e nesses poucos minutos aqui que estivemos juntos, de compartilhar um pouco da nossa jornada, né, nesta área de atuação.
dizer que a nossa Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da 38ª Subseção está à disposição daqueles que queiram participar. Nós realizamos eventos ativamente durante toda a pandemia, tivemos a oportunidade de aproveitar esse período até nós acabamos superando, né, os eventos que nós fazíamos presencialmente. As comissões, para quem não sabe, elas têm uma atribuição regimental, né? Elas necessitam realizar regimentalmente pelo menos 3 eventos presenciais e realizar as reuniões ordinárias com os seus membros da comissão uma vez por mês. E o que ocorreu durante a pandemia? O que nós nos propusemos, então, a realizar? Uma vez que nós não sabíamos, né, como seria, quando terminaria, até imaginávamos que fosse algo aí de 3 meses, 4 meses, né, e no fim já estamos próximos de 2 anos e ainda estamos com a pandemia. Mas nós fizemos um projeto destinado à discussão da educação ambiental. Ainda esta é uma área no meio ambiente muito deficiente, que necessita de um esforço conjunto, não só do setor público, mas do setor privado também. Isso por força de lei, né? A Política Nacional de Educação Ambiental, ela é uma lei de 1999, embora regulamentada no ano de 2000, mas que, infelizmente, ainda padece de uma implementação eficaz, principalmente, né, nas escolas. Ainda esperamos que, de maneira eficaz, seja implementada pelo poder público, possa trazer até 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que isso possa reverter, de fato, na sustentabilidade. Mas, enfim, o que eu falava era que, então, propusemos 25 lives para falar de educação ambiental semanal, realizamos as 25 lives e resolvemos, então, na onda do ESG, né? Para quem não sabe, a sigla ESG, que significa Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança, iniciarmos também um projeto para levarmos, né, a toda a advocacia e a todos aqueles que nos assistiam conhecimento acerca desse tema. Fizemos mais 25 lives sobre ESG e agora propusemos falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como disse, em 2015, né, a ONU estabeleceu entre os seus países signatários os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com metas para que sejam cumpridas até 2030. E estamos muito próximos, né? Afinal de contas, 2030 está pertíssimo, né? Um ano já foi, né, dessa década, quer dizer, e são metas ambiciosas, mas absolutamente necessárias. Né? Hoje nós tivemos uma reunião no Conselho Superior de Meio Ambiente, do qual faço parte, conforme descrito no protocolo pela Isabela, e estava lá a secretária nacional do consumidor. Para quem não sabe, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o objetivo 12 trata especificamente do consumo sustentável, né? Algo problemático e que atinge diretamente a área ambiental, né? Estamos falando de vida, estamos falando de saúde. Um dos objetivos que eu, inclusive, questionei, uma das metas que eu questionei a secretária é que a meta 12.6 diz que nós temos que ter, até 2030, um marco regulatório para inibir, por exemplo, o desperdício de alimentos,
quem já não ouviu que o nosso país é o país no mundo que mais desperdiça alimentos, né? Então, o objetivo do desenvolvimento sustentável, né? A redução da pobreza. Falar de pobreza num país onde a gente desperdiça alimento, quer dizer, é muito complicado. E nós ainda não iniciamos, segundo a Secretária Nacional do Consumidor, nós ainda não iniciamos, né, um projeto de lei que possa regular essa questão. Então, algumas pinceladas aqui da nossa comissão, da realização da nossa comissão, para entusiasmá-los a vir conosco e participar deste trabalho que não é meu, não é da diretoria da OAB, que é da subseção da Ordem dos Advogados de Santo André, que pertence a toda a advocacia. Estão todos convidados. Obrigada, doutora Rosa, obrigada por ter aceito o convite de expor aqui, contar a sua história, e realmente, gente, a casa está de portas abertas para vocês, nós, o presidente de comissão, estamos aqui para qualquer dúvida que tiverem, networking, indicação de livros, cursos e etc., nós estamos aqui para apoiá-los. Então, eu vou encerrar o evento de hoje. Obrigada, doutora Rosa, é uma honra tê-los aqui. Obrigada a doutora Rosa por ter aceitado o convite. A 38ª subseção agradece a presença de todos os participantes e palestrantes neste evento e desejam a todos uma ótima noite. Obrigada, doutora Rosa. Um beijo.